Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta quarta-feira, 5 de agosto. O Rio Grande do Sul atingiu em 2025 o seu melhor resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede o desempenho na rede estadual de ensino. Houve aumento no indicador nos 3 níveis avaliados pelo IDEB. O ensino médio gaúcho subiu 9 posições e ocupa agora o 5º lugar no ranking nacional. Mesma posição dos anos finais do ensino fundamental, que em 2023 estava em 12º. Já os anos iniciais subiram do 13º para o 9º lugar entre as 27 unidades da federação. É claro que ainda temos desafios, é claro que ainda desejamos evoluir mais, mas acho que está bastante comprovado num indicador que não é de medição do Estado, é com provas elaboradas e aplicadas pelo Ministério da Educação. A rede estadual ficou na média nos anos iniciais, enquanto os anos finais do fundamental e o ensino médio ficaram acima. No IDEB de 2025, o Rio Grande do Sul também registrou o maior número de escolas participantes nos 3 níveis, com destaque para o ensino médio. A gente sai lá de 35% das escolas com as notas consideradas para mais de 80% das escolas com a nota sendo considerada para o IDEB. Ou seja, a amostragem é muito melhor, muito mais fidedigna agora. O IDEB é o principal indicador da qualidade do ensino básico no Brasil. Calculado a cada 2 anos, combina as notas de provas específicas de língua portuguesa e matemática com a taxa de aprovação escolar. A partir desses dados, nós temos que evoluir na concretização, na consolidação das políticas que já estão delineadas, de educação especial, de educação para migrantes e refugiados, de educação indígena, de educação antirracista. A gente sabe que a educação se concretiza na aprendizagem, mas qualidade da aprendizagem só é qualidade se for para todos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para a possibilidade de um ciclone-bomba atingir o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, quando uma intensa frente de instabilidade também deve passar pelo estado. Com isso, há a possibilidade de fortes ventos em pontos isolados, com rajadas de até 100 km por hora. As tempestades avançam do Uruguai a partir da tarde e devem chegar à região metropolitana amanhã à noite. Por isso, nós conversamos agora com o coordenador do Centro de Monitoramento da Defesa Civil de Porto Alegre, Marcos Vinícius Oliveira. Coordenador, o alerta que foi emitido aqui para a capital é válido até sexta-feira. O que está prevendo a Defesa Civil? Boa noite. Boa noite. Nós estamos monitorando já há bastante tempo essa massa de frente que vem vindo da fronteira. Deve atingir a capital amanhã por volta das 19 horas. E a nossa previsão é que o maior impacto dela, porque nessas entradas de frente que se tem o maior impacto, nós teremos ventos de até 100 km por hora. A precipitação nesse período do alerta, que ele inicia amanhã às 19 horas até às 10 horas da manhã de sexta-feira, é em torno de 30 milímetros, mas isso é uma quantidade de precipitação que é tranquila e a gente absorve bem nessa região da capital, mas os ventos eles são bastante impactantes. Então, nós já expedimos os alertas, avisamos as regiões de maior preocupação. Nós fazemos aqui dentro do centro de monitoramento, além do monitoramento meteorológico, também o hidrológico e o geológico. E esses ventos, eles contribuem para que nós possamos ter quedas de vegetal, quedas de estruturas físicas presas ao solo, como placas de sinalização, placas e outdoors de publicidade. Então, as nossas equipes da prefeitura e daqueles órgãos que são parceiros na atividade de resposta para esses eventos também já estão de prontidão com suas equipes. Qual a orientação para quem estiver na rua ou em áreas de risco? Nós temos destacado que a primeira orientação é seguir as orientações e os avisos do poder público.
né? Essa credibilidade que nós estamos construindo, em especial aqui nos alertas de Porto Alegre, onde nós estamos com uma assertividade de mais de 97%, ou seja, se a Prefeitura, se a Defesa Civil está informando que vai acontecer um evento, adote as medidas de prevenção, porque esse evento vai ocorrer. Então, a primeira coisa é acreditar no serviço de informação do poder público. A segunda coisa é que prevenção ela começa em casa. E esses eventos adversos, eles têm uma série de atividades preventivas que a gente pode fazer já no nosso lar, como não jogar lixo na rua, porque o lixo ele vai potencializar a questão do alagamento, da inundação, não deixar objetos soltos nos seus pátios, por exemplo, baldes, outros instrumentos que podem ser levados pelo vento e esses instrumentos virem a potencializar um acidente com pessoas e patrimônio. Então, essas pequenas ações, elas vão fazer com que tenhamos uma comunidade, uma população e uma cidade mais resiliente. Julho foi o mês de 2026 com maior demanda para a Defesa Civil do município. Quais foram as maiores ocorrências? Nós estamos agora com um período de El Niño, então há uma quantidade de precipitação elevada no estado e essas precipitações elas trazem consigo alagamento e inundação, em especial nessas áreas mais baixas, região bairro Arquipélago nas nossas ilhas, região sul da cidade, então a gente pega ali a partir do bairro Tristeza, Guarujá, Serraria, Vila dos Sargentos e Extremo Sul, Lami, Belém Novo, Ponta Grossa, são regiões que são impactadas por essa elevação do nosso Lago Guaíba, onde as chuvas que estão se concentrando nessas bacias de contribuição, elas impactam diretamente essas regiões. Mas também, nesse período, nessa época do ano, é bastante comum esses ciclones, e aí o vento também e o granizo, eles são comuns nessas áreas. Então, nós estamos monitorando e avisamos a nossa população com bastante antecedência através dos nossos alertas. Mas hoje há uma preocupação ainda bastante grande com a questão da inundação. Tá certo, eu agradeço. Marcos Vinícius Oliveira, coordenador do Centro de Monitoramento da Defesa Civil de Porto Alegre. Lembrando que o telefone, então, para emergências é o 199. Muito obrigada pela sua entrevista, uma boa noite. Boa noite e continuamos à disposição de vocês e de toda a população. Vamos então à previsão do tempo para as diferentes regiões do estado nesta quinta-feira. Boa parte do território gaúcho tem possibilidade de temporais. Em algumas localidades, o acumulado de precipitação pode chegar a 100 milímetros e os ventos a 100 km por hora. No sul, na região metropolitana e na faixa leste, o risco aumenta à noite. As temperaturas se mantêm amenas antes de uma nova onda de frio que se aproxima. Na capital, os termômetros vão dos 17 aos 28 graus. Mínima de 14 e máxima de 20 em Rio Grande. Variação entre 13 e 24 em Farroupilha. Combate à violência de gênero. Em Porto Alegre, o Fórum Vozes pela Vida reúne jovens com o objetivo de conscientizar sobre a importância de uma postura de respeito e apoio às mulheres. Eles deixaram suas cidades, ao todo 30 no estado, para participar na capital de um bate-papo muito sério. Foi o Fórum Vozes pela Vida, promovendo a cultura de respeito à mulher contra a violência. Mas antes disso, quem são esses jovens? Pois eles são mais de 1.800 no estado e, como Lauro e seus colegas de Montenegro, vêm da escola pública de cidades atingidas pelas enchentes e que fazem parte do programa de capacitação e emprego Partiu Futuro Reconstrução. Foi bem mais que só um trabalho assim, né? Diversas portas abriram, conheci bastante pessoas importantes, até hoje tenho contato com eles, desde o meu antigo trabalho, o trabalho atual. Esse aqui eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada.
Aí agora já adquiri uma experiência, já para o próximo trabalho já vai ser importante. Além da carteira assinada, eles também têm aulas de gestão, empreendedorismo. E a Ademar Aprendiz, que executa o projeto com o Estado, sempre trabalha as questões culturais e de cidadania. São jovens que trabalham, né, com carteira assinada em órgãos públicos, são jovens que passam por um período de formação, são mais de 1000 horas de atividades teóricas e práticas. E esses jovens, a nossa expectativa é que quando eles saírem desse programa, eles possam sair não só com uma experiência, mas também com uma formação que proporcione a eles um bom caminho, uma boa jornada profissional. Nós queremos que esses jovens que estão aqui, que vêm sendo capacitados nesse tema desde junho, eles possam atuar junto às suas famílias, junto às suas comunidades, né, para transformar uma realidade que é muito dura aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem certeza que os jovens que estão aqui, né, que têm entre 14 e 22 anos, eles são jovens que representam o futuro, mas também que atuam no presente. E por isso podem transformar. Uma das principais vozes do fórum foi a da atriz e empresária Luísa Brunet. Hoje, uma ativista da causa, ela partiu da própria história de violências sofridas para envolver os jovens a refletirem sobre as condições em que eles vivem. Tudo que a criança assiste, jovem, pequeno jovem, na fase da pré-adolescência, ele vai repetir sim. Infelizmente o ciclo é repetido, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui uma criança que assistiu violência doméstica dentro de casa, aguda. Desde pequenininha, eu enfrentava meu pai, mas isso não foi suficiente para que nas minhas relações futuras eu tivesse violência sofrida também, não só a violência contra mim, a violência física, agressão, mas a violência sexual também aos 12 anos de idade. Os jovens hoje em dia são jovens com capacidade enorme justamente pelas redes sociais, né, de querer conquistar, crescer, mas eles precisam de um direcionamento, porque são jovens que estão desse frescor de receber informações, tanto as boas quanto as ruins. Então, acho que é nosso dever como sociedade civil contribuir para que eles possam seguir da melhor forma possível. É multiplicar os olhares da juventude para quebrar ciclos de violência contra a mulher. Tem que falar sobre isso, tem que falar na roda de amigos, nessa idade em que vocês estão? Com certeza, essa parte é importante, porque muita gente trata como brincadeira, né? Hoje, mais do que nunca, é bastante falada essa questão da violência, que não é tanto só física, também verbalmente, e que a origem dessa violência, eu diria que tem vários caminhos, não só tipo de crescimento, tanto educacional, cultural. Não é só no sul do Brasil, infelizmente o Brasil apresentou agora, né, o Fórum de Segurança Pública, apresentou os números de violência doméstica e cresceu demais, principalmente a violência dentro de casa, não só a violência contra a mulher, mas a violência sexual também. Então é triste saber que uma família consegue, dentro da sua própria estrutura de casa, que a sua mulher e os seus filhos são abusados por esse homem agressor, pai, avô, que deveria estar cuidando dos filhos. E a gente precisa falar sobre isso também para que eles possam ter coragem de contar isso para alguém ou de fazer uma denúncia. E nós encerramos hoje com a banda Fresco Boys, que estará no Novo Bar do Alexandre na sexta-feira às 7 da noite. Voltamos amanhã às 6 horas. Uma boa noite para você. Até lá.